Shabbat Shalom, meus irmãos. Estou fazendo o início do comentário dessa paraxá, então eu vou estar aqui olhando para os irmãos que estão aqui comigo. Então vocês não estranhem. Então, para a gente estar compartilhando esse momento com todos vocês aí, que o Eterno nos abençoe. Então a gente esquece a câmera um pouquinho agora, deixa ela aqui, tá? E como a gente estava falando, Abraham ele era extremamente idoso quando tomou outra mulher, né? 140 anos, e aí ele foi ter outros filhos. E o que é muito engraçado é que Abraham, ele em vida, né? Ele toma decisões que são decisões muito importantes. Então o que ele faz? Ele aparta esses filhos e envia esses filhos para o Oriente. E aí a gente vai poder imaginar uma coisa, porque a promessa de Abraham, a gente vê que Ismael também teve 12 tribos, né, na sua descendência. Então, a gente sabe, porque a gente consegue mapear os descendentes de Ismael como os árabes, né? Então, a gente sabe que virou aí uma nação, não uma só nação, mas várias nações, e que virou um povo de número muito relevante no mundo. E muito forte, muito poder forte. aquisitivo, né? Agora, quando a gente olha para esse Oriente, a gente vê que Abraham ele envia seus filhos, e eram muitos filhos, né? Uma lista aí, bastante gente, para o Oriente. Então, cadê esses filhos de Abraão? Então, há ainda muitos povos do Oriente que a gente não os menciona como filhos de Abraão, e são filhos de Abraão. Com certeza ali no meio, porque a bênção, né, que eles tinham a bênção do seu pai. Eles eram semente da bênção. Eles eram semente, né? Eles não eram o filho da promessa, nem Ismael, nem os demais. Então a gente vê em Isaac uma especialidade, né, que era o filho da promessa, que é um marco territorial, é um marco onde o Eterno estabeleceu a aliança, a Torá. Então ali é um marco para toda a humanidade. Mas quando a gente olha para toda essa humanidade, a gente pode imaginar aí o que aconteceu no meio desses povos do Oriente, né? Quanta gente tem ali que também tem o DNA do pai Abraão. Claro, não tem o DNA de Sara, né? Geraram outros povos que não são provenientes de Sara, mas que são também filhos de Abraão. Isso é incrível. E a gente tem eu queria comentar uma coisa primeiro, que essa paraxá, o nome dela, né? Haye Sará, que é a vida de Sara. É muito interessante que essa paraxá, ela não conta a vida de Sara, ela fala sobre a morte de Sara. Né? Bem breve também, né? E bem breve. Então você não tem nessa paraxá quase nada sobre Sara, né? Só que Sara morreu. Agora, por que essa paraxá chama a vida de Sara? E aí é onde a gente tem que lembrar que Mashiach, ele fala uma coisa muito interessante. O Eterno não é Elohim de mortos. O Eterno é Elohim dos vivos. Então ele estava falando isso porque a gente fala do Eterno que ele é o Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. E ele é Elohim dos vivos. Então, o que Yeshua estava dizendo? Que Abraão, Isaac e Jacó não estavam mortos. E o que essa paraxá está dizendo? Que Sara, né, a vida de Sara, mas aqui a gente está vendo que ela morreu. Então, o que a gente vê nas escrituras, né, é que o Eterno ele deu uma vida eterna para o homem. Então, começa falando da morte, né? Da morte. E se Sara viveu 127 anos, esses foram os dias de vida de Sara. Ela morreu em Kiriat Arba, cidade também conhecida por Hebron, na terra de Canaã. E Abraão foi lamentar por causa de Sara e chorar por ela. Então, já o primeiro versículo da paraxá já fala da morte dela, né? Exatamente, vai falar da morte. Mas então, aí é onde você vai abrir um leque aí para um conceito de que quando a gente morre, né, tem muita coisa que não nos cabe entender e saber, né? Mas nessa paraxá também, você vai ver que quando Abraham morre, a Torá fala que Abraham ele se juntou ao seu povo. O que significa isso? Ele não simplesmente morreu e foi enterrado ali também em Marpelá? Por que a Torá está falando que
ele morreu e se juntou ao seu povo. Ele foi ficar sozinho em algum lugar? Então a gente começa a enxergar nas entrelinhas um conceito de pós-morte, de que realmente há alguma coisa. Então quando o Mashiach também ele vai falar sobre aquela história, né, do primo pobre e o primo rico, né, que estavam ali experimentando alguma coisa depois no além, isso, no seio de Abraão. Então a gente vê que ali existem verdades. Isso não nos cabe especular. Ele isso não não citou ali, na verdade, que Abraão era como um consolador após a morte daqueles que tinham uma vida de merecimento vamos supor, a gente não fala de salvação, né? Olhando do contexto anterior ao Mashiach, que o Mashiach veio para não trazer a salvação, mas a salvação antes era o cumprimento da Torá. Isso se garantia como a salvação, porque o Eterno nos limpava do pecado para que a gente tivesse um contato íntimo com Ele. Mas, no entanto, quando Yeshua morreu, né, as Escrituras dizem que ele levou cativo o cativeiro. Sim, e aí é onde a gente tem que compreender que existia... Ele fez uma ilustração. Existia uma redenção que o mundo estava aguardando, né? Então, aqueles que foram considerados justos, foram considerados justos como Abraão, porque creu em Yeshua, e é que o texto também fala, que isso lhe foi imputado por justiça. O quê? Ele creu em Mashiach. O Eterno estava falando sobre Mashiach com ele em muitas ocasiões, né? E um ponto aqui do começo dessa paraxá é o seguinte. Você estava tentando desenvolver o conceito logo em seguida do pós-morte. Então, agregado ao povo. Isso. Na verdade, o que eu estava dizendo é o seguinte. É só que a gente pode ter uma nuance de que existe algo, tá? Que isso é uma verdade. Mas que não nos cabe especular, né, essa questão. Por quê? Porque a Torá e o Taná, e mesmo a Brit Hadashah, ela não vai falar com profundidade desses assuntos. Sim. Então são as coisas que... E também é aquela coisa, né? Mas também a gente tem que entender que são coisas eternas, né? Isso. E aí essa questão temporal que nós estamos submetidos a ela faz sentido pra gente quando estamos aqui nessa vida. Exatamente. Então, na morte... O foco é agora, é a vida. Né? Salomão ele fala assim... As eras e os tempos são todas patentes diante do Eterno. Né? Exatamente. Um ano é como mil, quer dizer, completamente fora dessa questão de que o tempo se torna algo relevante. Né? Sim. Então estão com Abraão, estão com o Eterno, estão... Exatamente. E até podemos imaginar o seguinte, né? Estavam com Abraão até o período de Yeshua fazer o ato de redenção da humanidade. Aí quando Yeshua vem e leva cativo o cativeiro, isso também, não explicando muita coisa, mas isso também nos dá uma nuance de que quando Yeshua morreu, aconteceu alguma coisa nessa esfera espiritual. Alguma coisa que aguardavam. Né? Que aguardava, eles então... morreram aguardando essa promessa se cumprir. Exatamente. Então precisava de ser comunicado também a eles que se cumpriu. Então, isso. Então, essa coisa do submundo, né? O submundo também ser impactado, isso acontece. Meio Senhor dos Anéis. Assim. Meio Senhor dos Anéis, mas... Sabe o que eu achei interessante também? Não, tranquilo. O que eu achei interessante é o seguinte, aqui Preparaste Tua Alma, fala que uma pessoa viveu regaladamente e tal, e que os dias dela foram dias de bastante fartura. Ele fala bem assim, tolo, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem a preparaste? Não é verdade? Então, assim, isso quer dizer que... do que vale ganhar o mundo todo, né? Depois da vida, para que a gente preparou a nossa alma? A gente buscou ter o conhecimento do Eterno, saber o que Ele promete para aqueles que vivem uma vida correta com Ele. A gente sabe que na palavra existem lá as advertências, né? Do pós-morte, tanto para o bem como para o mal. Cabe a nós a gente procurar. Então, assim, a quem preparaste a tua alma? Será que a nossa alma vai para um descanso, vai para um tormento? Isso são questões que nós não sabemos. Então, assim, a palavra nos dá né? Ela nos dá um horizonte. E tem pessoas que concordam, pessoas que não concordam. E sempre apontando para essa questão da gente se ligar à Torá. Mas o próprio Yeshua falou de Abraão, do que estava no seio de Abraão e o outro que estava sendo atormentado. Uhum.
Então ele até pediu para vir, para falar para os irmãos dele. Então se ele não creu nos profetas, como ele creria, né? A gente pode até entender isso, eles falam que é uma parábola, mas não é bem uma parábola, é bem uma história, né? É como se fosse também uma parábola, um conto, tá? Mas a gente pode encontrar ali nessa história, né, grandes verdades ali incutidas ali. É só assim, Sim. fazer um link lá com Hebreus 11, quando fala de Sara, propriamente dito, fala assim, 11, Hebreus 11. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril, de avançada idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Muito bem, isso é um ponto até que eu ia mencionar também, né? Do caráter de Sara, porque ela foi contada junto com os heróis da fé, né? Então realmente, assim, ela tinha fé. A gente não pode se confundir com a paraxá anterior, onde Sara se riu, achou engraçado o fato dela já ser idosa e ter perdido os costumes, né? Falou assim, eu e Abraão, a gente já está numa condição de velhice, né? E atribuir isso como uma falta de fé ou qualquer outra coisa. Não. Ela simplesmente ela ficou com medo de assumir que tinha achado engraçado. Mas isso não é falta de fé. Realmente, Hebreus, ele descreve Sara como uma pessoa de grande fé. E a gente vai ver que não só por isso, que tem outros pontos da vida de Sara que é muito, muito interessante e que inspiraram aí outras pessoas, né? E que tem que inspirar a nossa vida também. No começo dessa paraxá, lá no capítulo 25, né? No 23 fala que Sara morreu, né? No 25, versos 7 e 8, fala que Abraão viveu 175 anos, né? Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados, né? E é engraçado que mais para frente um pouquinho, então isso é no verso 7 e verso 8. E lá no final, então, do capítulo 25, é onde vai falar, lá no verso 25 e 26, né? Que Abraão, né, era vivo quando os gêmeos Jacó e Esaú nasceram. Tá? Então vai falar do nascimento de Jacó lá no comecinho, né? Lá também, ali no verso 7 e 8 ali. Verso 25, você está falando? Capítulo 25, verso 7 e 8. Então você vai ter o nascimento de Jacó, de Esaú, né? Em Gênesis 25, 26, lá para frente. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que o texto não está respeitando uma ordem cronológica. Primeiro ele está contando que Abraão morreu, para depois contar que nasceu Jacó e Esaú. Sendo que, na verdade, primeiro nasceu Jacó e Esaú, depois morreu Abraão. E aí a gente vai ver o seguinte, olha. Os gêmeos, né, eles tinham 15 anos quando Abraão morreu. Que ele morreu com 175 anos. Então a gente vai fazer uma continha aqui. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando Isaac se casou, ele tinha 40. Isaac tinha 40, então, portanto, Abraão tinha 140. Quando Isaac teve filhos? 20 anos depois. Então, quando Abraão tinha 160 anos, é que nasceu Jacó e Esaú. Mas tanto tempo assim, 20 anos para ter filhos? 20 anos. Eu não vou comentar sobre isso, porque isso é uma coisa para a próxima paraxá. Isso é um assunto bem legal para a próxima paraxá. Né, geralmente são 5 anos no máximo. Não, geralmente... No primeiro ano. Naquela época não tinha muito método contraceptivo. Então, era questão do mesmo mês ou no outro mês, enfim. Mas o que a gente vê, que é um traço das matriarcas de Israel, que elas tinham a marca da esterilidade. Eu não tinha lembrado desse detalhe. Elas tinham a esterilidade. Então, assim, é engraçado que o Eterno chama mulheres que não podem dar filhos, dar frutos, para serem as matriarcas de uma multidão de pessoas. Né? Muito. E aí você vai ver que tem esse problema de ordem cronológica, mas isso é uma coisa, eu diria, comum, né? Há muitos anos atrás eu estava lendo lá o livro de Samuel, 2 Samuel, e eu percebi uma coisa, que eu até anotei aqui.
lá em 2 Samuel, capítulo 14, você vai ver que o livro está contando assim: também nasceram a Absalão, que era o filho de Davi, que se revoltou contra Davi, 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era a mulher formosa à vista. Então, a gente vê no capítulo 14 de 2 Samuel que Absalão tinha 4 filhos. Mas olha o que conta lá no capítulo 18, verso 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que era o pilar de Absalão, que está no Vale do Rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, por isso até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Então você vê que as escrituras, elas nem sempre elas marcam uma ordem cronológica. Então a pessoa que contou a história podia ter contado primeiro sobre o pilar de Absalão e depois que ele teve filhos. E é interessante essa questão do pilar. Por que uma pessoa tão jovem decide levantar um pilar porque não tinha filhos e filhas? Porque ele pretendia matar o seu irmão e ele sabia que ele ia sofrer a pena de morte. Então ele já estava deixando um memorial da existência dele, porque ele tinha a perspectiva de que ele ia morrer. Que ele ia Absalão, matar você está falando do Absalão, irmão de Davi? Filho de Davi. Filho de Davi, né? Filho de Davi. Então, mas sem entrar nesse mérito, né, a questão é a ordem cronológica. As escrituras nem sempre vão retratar tudo na ordem cronológica corretamente. Então, eu estou só trazendo um exemplo aqui. Então, voltando para a vida de Sara, né, a gente tem que ver que Sara saiu também do meio da sua parentela, com Abraão, né, e ela viveu uma vida que não é uma vida muito fácil, né, uma vida longe da sua casa, longe dos seus parentes. Mas Abraão enriqueceu. Mas até esse processo de enriquecimento, né, até você chegar num lugar que às vezes é árido, uma terra que é inóspita, a gente vai ver na Torá que Ló foi para uma terra maravilhosa. Abraão foi para uma terra que, era uma terra cheia de pedra. Ló visualizou os campos ali. Olhou para o campo, olhou para as gorduras da terra e foi para lá. Abraão já não. E isso reflete muito na vida das pessoas, né? Principalmente na vida de uma mulher. Então o que a gente vê, né, é que provavelmente ela passou dificuldades, porque isso é uma espécie de exílio. O Eterno colocou Abraão para caminhar, né? Falou assim: não, saia da sua terra e você vai ser peregrino nos lugares por onde você passar, né? Então é uma situação que a gente pode assimilar ela também como uma situação de exílio, né? E a gente vê que não foi fácil, porque quando Abraão passou fome, foi para uma terra que estava passando fome, ele desceu para o Egito, pegaram Sara. O faraó vai lá e sequestra Sara. Quando sai do Egito, aí Abimelech sequestra Sara. Então o que a gente pode ver é que a Torá não vai contar todos os detalhes, mas que a vida de Sara não foi brincadeira. Não foi uma vida fácil, né? Ela poderia ter... Sofreu várias desventuras. Eu achei muito bacana o você mandou da Paraxá, aquele desenho lá de Sara, a princesa que decidiu ser peregrina. Ela poderia, na sua cobiça dos reinos, ela poderia ter sido a rainha do Egito. Sim, ter mandado matar o próprio Abraão, na verdade. Então ela fala assim: ele pode me dar uma vida mais digna. Exatamente. Essa vida de esse negócio de ficar peregrinando e me escondendo. Não tem água, não tem isso, não tem aquilo. Veio algumas limitações de alguns alimentos e tal. E eu não sei para onde eu vou e como vai ser. Foi então você vê que Sara, ela também tinha uma fé muito alicerçada no Eterno, né? Então ela sabia em quem ela estava crendo, a quem ela seguia, a quem ela servia. Então ela realmente, né, como a grande matriarca da nação de Israel, ela era uma pessoa que realmente tem aí os seus méritos. E tem um midrash rabínico, né, que ele vai anexar um simbolismo a esses 127 anos de vida de Sara. Então ele fala o seguinte: veja Esther, a descendente de Sara, que viveu 127 anos, veio e reinou sobre 127 províncias. E é muito, muito engraçado, né? Quer dizer,
Sara viveu 127 anos e Esther foi rainha de 127 províncias. Isso você vai poder confirmar lá em Esther, capítulo 1, verso 1, capítulo 9, verso 30. Tem outros, mas também eu não quis tomar todas as notas. Mas o que se extrai disso também, a explicação, é que há uma similaridade dessa vida difícil, né? Sara, posso te falar com toda certeza, não teve uma vida fácil, inclusive a sua própria serva a distratou, né? E não teve, tentou usurpar, não teve o devido respeito. Então você vê que é uma pessoa que foi tendo vários problemas na vida, não se safou, na verdade, não se safou são de problemas. Mas são problemas, não deixam de ser, na verdade, né? Exatamente. Então a gente vai vendo assim que tanto a vida de Sara, né, foi influenciada por vários contratempos, quanto a vida de Esther. Era órfã, foi levada lá pro palácio, pro rei, sem que aquilo fosse a vontade dela, né? Então isso são coisas que vão acontecendo na vida da pessoa e que é muito interessante como acontece na vida de Esther, né? Como tem essa similaridade. E também, olhando para essa similaridade, a gente vê que também Esther se encontrou ali num momento onde ela tinha o quê? Ela tinha fama, proeminência, e ela podia simplesmente olhar para aquilo tudo que estava acontecendo ao redor dela, porque ela virou a preferida do rei, né? E falar assim, olha, eu vou esquecer daquele povo, eu não quero problema para mim, tá bom aqui, eu vou deixar a coisa como tá. Mas, apesar dela, assim como Sara, né, que também podia ter olhado para o reino do Egito e a sua fartura e a sua prosperidade e também ter abandonado tudo. Ela lembrou-se da semente de onde ela veio, ela lembrou-se de toda a história que ela tinha já dos antepassados. Né? E muito provavelmente, né, a rainha Esther, muito provavelmente ela se inspirou também em Sara e viu que a postura firme de Sara, né, de não se corromper, de não deixar com que aquele mundo ao redor dela, né, e aquela lisonja toda, porque elas eram mulheres lindas, né, abalasse a fé delas. Então a gente vê que tanto Sara quanto Esther, elas permaneceram sólidas como uma rocha, né, na fé, no eterno, e não deixou com que essas coisas moldassem a vida delas, né, elas se mantiveram. E aí também o Midrash fala que, consequentemente, por isso, né, porque tudo que a gente vive é aquilo que o Eterno concede para a gente. Então, por isso, Esther pôde reinar sobre as 127 províncias. Né? Então, se uma pessoa ela aprendeu o segredo de não deixar com que esses eventos externos moldem a sua vida, né? Mas ao invés disso, você olhar a vida, independente do que aconteça na sua vida ao seu redor, independente das coisas boas ou ruins, se você conseguir olhar isso, né, com uma serenidade interna, né, e isso é um sinal de que você alcançou de fato um grande grau de controle e de bênçãos do Eterno. Então, uma pessoa que vive debaixo da bênção do Eterno, ela não tem a sua vida moldada pelos fatores externos. Isso é aquela coisa, tudo é graça. Se a vida vai bem, amém. Se não vai bem também, amém, amém, Eterno. Né? Se a vida vai mal, amém, Eterno. Esses fatores externos não mudam quem você é. Né? Não muda a sua E o personalidade. que a gente pode perceber também é que a Esther, ela deve ter tido acesso a outras histórias que nós não conhecemos a respeito de Sara e de Abraão, né? Ela poderia ter uma base mais sólida do que é que nós temos hoje. Até porque vai falando de pai para filho, olha, seu pai foi assim e tal. Então você tem... Conservaram a história real da época, entendeu? Então ela tinha uma base bem firme para poder manter essa solidez que ela tinha. Com certeza, sim, a vida de Sara supriu a vida de Esther, né? Trazendo aquele o modelo que ela precisava, né? Esse raciocínio do link de Sara com Esther. Porque o que acontece, né? Você tem nas escrituras um modelo. Então, quando a gente está vendo tanto a história de Abraão, quanto a história do seu servo Eliezer,
se você meditar realmente na história deles, você vai começar a encontrar modelos. Não sei sim, mas E quando você olha para os fatores da vida de Esther, por mais que um contexto seja um contexto totalmente diferente, você vai encontrar o mesmo modelo. E aí é onde você... Aí o que é o Midrash? Um comentário rabínico, uma observação dos rabinos. E aí é onde eles começam a fazer observações de que muito provavelmente aquele modelo de Sara inspirou Esther. Então quando Esther se viu naquela situação, o que ela foi fazer? Ela foi orar. Por quê? Porque ela tinha um modelo da matriarca, que era uma mulher que orava, que edificava o lar dela, que seguiu a fé, que se manteve firme. Porque em qualquer momento da vida de Sara, ela podia falar assim, rapaz, esse lugar aqui é muito quente, essa tenda aqui é muito ruim, né? E eu vou voltar para casa do meu pai. Tem 2 meses que eu peço para você trocar o telhado aqui da tenda. Você não troca. Faz tempo que descosturou, né? A borda da tenda e você não costura. Então, assim, com certeza, quando a gente lê a história dos patriarcas, e até uma questão contemporânea, a gente não observa as histórias da vida deles de forma a transformar em modelos de vida para a gente. Então a gente costuma bater o olho no texto e ir embora. Entendi. E provavelmente o que Esther viveu, correspondeu nos momentos de angústia, nos momentos ruins, são equivalentes ao modelo de Sara. Por isso que o Midrash faz esse link, Esther e Sara. E não só é interessante a gente fazer esse link, como a gente vê que existe uma coincidência para lá de extraordinária, né? Nessa questão dos 127. Trazendo a ideia de nação, toda nação precisa de, além de território, de ter povo, eles precisam de modelos de mesmo. Modelos, de exemplos. Independentemente, vamos pegar o Brasil, Dom Pedro, Princesa Isabel, enfim, são modelos, né? São modelos. Para aquilo que a gente fala assim, isso é a nação brasileira, né? Isso. Então, assim, e se pensarmos que o Eterno estava para gerar uma nação terrena e também uma nação espiritual, né? Esses são os modelos, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos os Sara. Então a gente vai ver assim, num contexto pequeno da escritura, um valor agregado gigantesco. Se a gente debruçar mesmo sobre as escrituras, a gente consegue extrair valores para a nossa vida, para o nosso cotidiano, que a gente vai ficar realmente muito surpreso. Um outro ponto, né, nessa paraxá em si, eu estou trazendo várias nuances de comentários rabínicos, coisas que eu não costumo fazer, vocês vão perceber isso. Mas porque é muito interessante alguns comentários, e a gente vê que a Sara, né, que é a mãe do povo hebreu, na tradição judaica, então, tradição, não quer dizer que é um fato, que é uma verdade, isso é tradição judaica, tá? Ela é considerada uma das 4 mulheres mais belas e atraentes que já viveu em nosso planeta. E aí, segundo a tradição, as outras 3 são Abigail, né, a Raabe e Esther. E aí o que acontece? Aí é onde a gente vai entrar no outro nível de interpretação, né? Então eles falam assim, porque todos ficavam admirados e fascinados com a beleza de Sara, né? É interessante saber que em hebraico a palavra para rosto ou face, que é panim, e que é escrito exatamente igual à palavra por dentro, que é penim. Então é a mesma palavra, só vai mudar lá as vogais, que são outras, né? Indicando que Sara era tão bela, tanto por fora quanto por dentro. Então é onde desses midrashes você vai começar a extrair aí algumas características dos patriarcas e coisas que são interessantes, porque a Torá vai dando esses indícios. Não é simplesmente uma drash que uma pessoa observou e saiu do nada. Não, ele olhou ligações na Torá. Então por isso que é a língua santa, né? Então por isso que existe ali um código secreto todos incutido lá dentro. Você tem uma visão diferente sobre a leitura que você faz e você vai descobrindo, né? Da medida que você vai se aprofundando, você vai descobrindo outras
até não só as referências, como também exemplos de caráter, de situações que passaram, que para nós podem ser diferentes, mas há ali um exemplo de perseverança, de persistir. Isso. Às vezes até uma coisa como Sara mesmo, era uma coisa impossível, mas para Eterno é possível, entendeu? Ela riu por quê? Porque ela falou, nossa, como é que eu vou engravidar depois de ter passado a menstruação, essas coisas? Já estava na menopausa, que a gente pode colocar hoje, que a mulher nem chega aos 100 anos, praticamente. E aí você começa a enxergar valores na pessoa, por exemplo, a modéstia. Por quê? Eu vejo modéstia numa pessoa que se submete a ser peregrina e que não começa a enxergar em si, a se ver como o mundo a vê. Porque como o mundo a via? Como uma beldade, como uma coisa maravilhosa. Era uma capa de revista, na verdade. Era. Voltando para os dias de hoje. Digamos, era a mulher mais bonita do mundo. Sim, aí o que eu te falo, o exemplo que Faraó ela deu, queria, ela deixou, os todos reis os reis queriam, eram capazes de matar. Então o que acontece? Se a gente olhar para esse ponto aí, ela deixou de ser servida como rainha agora o que ela ganhou como prêmio em relação à maternidade dela, como a descendência de Abraão todinha, que descendeu dela, foi muito maior do que os reinos que eram temporais. O dela se tornou eterno, entendeu? E aí é onde tem todo um sentido dentro do nome dela que foi mudado. Porque era Sarai, era Sarai, e ela virou Sara. Porque Sarai significa minha princesa. Então ela deixou de ser a princesa do faraó, ela deixou de ser a princesa dos reis que a cobiçaram, para o Eterno mudar o nome dela para princesa Sara, para que ela fosse então a princesa de todo o mundo. Ela podia ser a princesa de um reino, né? A rainha de um reino. E ela foi a rainha de todo o mundo. Isso é um valor incrível. Miss Egito, ela foi Miss Universo. Exatamente. Mas quando se trata de beleza, realmente, os homens também... Hoje o homem repara muito pra beleza. Se o cara falar que não repara pra beleza, isso é mentira do cara. Claro, com certeza. Né? E então você via... Então, a gente foi um pode... fator que predominou, né, no homem. Com certeza. A gente pode então extrair desses fatos ao redor de Sara, que Sara, apesar de ser quem era uma pessoa que tinha modéstia, tá bom? Então Sara foi a primeira hebreia, judia, israelita, a ser enterrada na terra de Israel, na terra prometida, na caverna de Marpelá, caverna dos pares em Kiriat Arba, a Vila dos Quatro. Isso também não é fato, a gente não prova isso, mas a tradição diz que aquilo ali é a Vila dos Quatro, porque ali foram enterrados ali 4 casais muito importantes. Né? E a tradição fala que eram quem? Que esse lugar era chamado assim porque lá se enterrou Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Léa. Nossa. Tá bom? Os 4 casais principais, os 4 patriarcas da humanidade. Da humanidade. Mas isso é porque tinha as duas, né? Tinham as duas esposas. Foi que deu primeiro, né? O Labão deu primeiro uma e depois ele teve que trabalhar mais um tempo para ter a outra. As duas irmãs. Raquel tinha. É porque é o que a tradição... Sim, é que ambas eram, né? Mas assim, ela era a mais amada, digamos. Ela era a escolhida. A escolhida. A outra entrou. Mas a outra foi... É porque tem a tradição da primeira esposa, né? Aquilo ali tem uma conotação. Os judeus, né? Que acabam... Levaram muito assim, na palavra, você vai vendo que realmente é puro. E assim, um fato que, assim, aqui é especulação, tá? Mas assim, como ela era mais velha, né? provavelmente morreu primeiro. Então foi sepultada junto Raquel com... morreu primeiro. Raquel morreu primeiro? Sim. Então tá, por isso que eu falo, ó, inclusive, é tradição. Dando a luz, É verdade, é verdade. Eu defendo Raquel. Ó, ponto de interrogação aqui em cima da cabeça aqui, para depois a gente verificar isso. Mas é o que a gente vê que, sim, tradições, quem garante onde Adão e Eva foi enterrado? Depois teve dilúvio, depois teve tudo, não sabemos. Então, assim, isso é o que diz o Midrash, tá? Então, Midrash, às vezes, força a barra um pouquinho. O que o irmão Oséias está falando aqui é que provavelmente é uma forçação de barra, e eu concordo, né? Então, a tradição judaica também vai dizer que o Eshet Ha'il, né, que é o provérbio 31, que a gente recita para as esposas todo Shabat,
Salomão compôs Eshet Ha'il inspirado na vida de Sara. Se foi ou não foi, não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que sim, né? Agora tem essa questão aí do campo de Marpelá, né? A gente vai falar sobre um ponto ético, moral aí desse trecho, mas é muito interessante a gente ver que ali era a terra de Hebron. E Abraão, Abraão comprou aquele campo, né? Não foi a terra de Hebron, né? Depois teve lutas e muitas coisas aconteceram. E o que acontece ali? Aquela terra era do povo de Israel de antes do povo virar povo, porque o pai Abraão pagou pela terra e pagou muito caro. 4 quilos no meio de prata, né? 400 ciclos de prata. 4 quilos no meio, era muita prata. Era muito dinheiro. Nossa, não, mas assim, a prata, ela já é pesada. Eu acho que seria mais ou menos isso aqui, uma barra desse tamanho de prata. Dá pra fazer muita coisa, né? Era muita coisa, era muito dinheiro. Dava para comprar muito mais que aquele campo ali. Ele pagou muito caro, na verdade. Mas as pessoas naquela época, você viu que ele não queria vender, mas ele já falando o que é 400 ciclos de prata entre mim e você. Então ele já falou que tinha um valor que não significava. Então Abraão foi e pagou o valor que ele citou, né? Na verdade, o que a gente vê ali é que quando teve aquela primeira aproximação, né, que Abraão ele pergunta sobre o lugar, porque duas coisas interessantes. A primeira é que ele já tinha escolhido o lugar. Ele já sabia onde que túmulo que ele queria, tá? E a outra coisa, que é a coisa que vai tocar na parte moral e ética, é que quando naquela primeira conversa, né, aquele tita, né, o Efron, o que ele fala para Abraão? Ele fala assim: não, eu não quero que você pague por isso. Então, a primeira coisa é que ali na porta da cidade, na frente do povo, ele fala: não, Abraão, querido, não quero que você pague pela terra. Vai lá e enterra o seu morto lá. Eu estou aqui, ó, na frente de todo mundo, estou te dando a terra. Eu dou a terra para você. Então, o que a gente vê ali é que o que Efron fez? Ele falou muito e não fez nada. Então você encontra isso nas pessoas mesquinhas. Eu vou fazer isso, eu vou isso, aquilo. Pessoas que falam muito, que vão se doar, que vão fazer muito, no final das contas não fazem nada. E Efron não fez absolutamente nada. Ele não deu nada para ninguém. E o que ele fez? Ele botou o preço da terra lá em cima. Abraão podia ter comprado aquele povoado inteiro ali, não só a terra do Efron, com o valor que ele pagou. Né? Então ele fala, o que são 4... Aí ele até expõe, né? Abraão é uma situação, né? O que são 400 ciclos de prata entre mim e ti? O que é isso? Não é nada. Mas ele joga o valor lá em cima. Né? Então, para quem ia dar de graça, não fazer nada. Valor, né? E aí tem um negócio muito interessante que é o seguinte, né? Então, durante essa história dessas negociações, a Torá ela vai falar, Efron é mencionado cerca de 8 vezes, sempre soletrado pelas letras hebraicas Zen, Pei, Resh, Vav e Nun. Mas em uma das partes, exceto uma vez, né, ele é mencionado, que é essa vez quando o dinheiro é cedido, né, diz que Abraão deu o dinheiro a Efron, aí a Torá soletra ele com as letras hebraicas Zen, Pei, Resh e Nun, sem o Vav. E aí a gente fala, tá, e daí? Né? Então essa letra Vav foi tirada da Torá, do nome de Efron, né? Porque ele, como eu estava falando, porque ele disse muito e ele não fez nada. E o que é que significa justamente esse nome dele, né? Sem o Vav, né? Isso muda o nome dele para a palavra sórdido. Então a Torá vai mencionando o nome de Efron
chega um determinado momento, que é o momento que Ele se remonta tornou essa uma história, pessoa, né, sem uma pessoa sem sórdida. importância assim no relação. Poderia ter feito algo melhor. Exatamente. Então a pessoa chama a Torá, né, chama o Efron nas entrelinhas de mesquinho e sórdido, tá? E na Torá a gente vê que o homem, né, ele nasceu do barro. Então ele nasceu do barro, que é um material que você não vê nobreza no barro, né? E por outro lado ele também nasceu de Deus, do sopro divino do Eterno. Mas o barro hoje é a principal fonte de vida do planeta, porque toda essa estrutura da árvore é adquirida do barro, Sim. né? Todos nós nos crescemos através do barro, então ele há uma importância muito grande. Tem, mas é visto de uma forma muito. Mas muito se você for pesar, né? Não coisas tem, terrenas, não tem valor nenhum. É o que tem mais valor e não tem valor nenhum, na coisas verdade. terrenas e coisas divinas. Sem o barro não haveria frutas. Sim, mas é isso que define quem as pessoas são. Se você é cotado pelas coisas terrenas, se você é visto, se a sua personalidade é uma personalidade das coisas terrenas, ou se você é cotado pelas coisas divinas, né? Se você é visto, se a tua imagem reflete o quê? As coisas divinas. Então isso tem realmente um peso muito diferente. São partes de nós, singulares, temos as duas coisas, mas fazendo aqui uma alegoria, onde você vai olhar que você pode ser cotado pela retidão, pelas coisas excelentes, ou pela perversidade, pelas coisas terrenas, né? Então é onde você tem as duas, os dois elementos que te formam. Então, seja espiritual, né? Vamos andar pelas coisas divinas. E Brit Hadashah vai falar muito sobre isso, vai falar assim, olha, não ande conforme as coisas desse mundo, né? Vamos andar pelo Espírito. E Efron, ele foi para nós aí um grande exemplo, ele nos mostrou o que não se deve fazer, né? Outra questão assim, que me chama a atenção é essa marcação em cima da sepultura, né? Você vai vendo assim, claro que eu entendo o memorial, entendo a questão de ter um local, mas assim, Abraão faz comentários, depois Jacó pede para não deixar que os restos mortais dele ficassem no Egito. Yosef, isso. E Jacó também, que desceu para lá. José também, isso. Então, assim, essa questão da importância da sepultura tem uma implicação espiritual. Eu diria que isso não vai ter uma implicação espiritual. Digamos que você eventualmente morreu numa terra estranha, ninguém fez um rito apropriado Não do rito, tô falando assim, eles eu penso que não vai implicar em nada, mas eles como destacaram muito essa questão da sepultura. Mas eles destacavam por quê? Porque se tinha uma Yeshua teve uma sepultura nova. Enfim. Porque se tinha várias crenças, uma na imortalidade do homem, a outra que isso são coisas divinas, né? A outra é na ressurreição, e a outra também era a questão da pureza. Então você não vai, por exemplo, colocar a pessoa num local impuro. Então você vai abrir uma cova numa terra virgem, pura, onde não se derramou sangue, onde não se fez nada abominável. Então se você tinha isso por vários entendimentos, né? Também um entendimento de que aquela pessoa, esse entendimento de morte que nós temos, totalmente hoje, assim, ocidental, como cremação, por exemplo. No judaísmo é abominado, não se pode cremar uma pessoa. Então. Né? Mas isso porque a gente tinha esse reconhecimento do que era a alma. Lembra que quando Caim matou Abel, né, o sangue chamou pelo Eterno? Então aquelas civilizações,
os patriarcas, eles tinham essa noção. Eu também tinha essa dúvida de sobre vida. cremação também. É, Eu achava eles que tinham- não era correto, assim. Não, Hoje as pessoas, Não pode muita cremar. gente, os artistas famosos principalmente, fazem eles gostam, cremação, né, de cremar, mas não Eu pode acho, cremar. eu acho que na ressurreição, que fala, eu acho que o corpo vai ser exigido, não sei. Não, ele vai ser... Não sei, isso é uma visão, não quer dizer que eu esteja correto. Porque se fosse assim também, quem foi Já quem virou foi pó, tragado né? no mar, Já quem... Então, de assim, uma forma vai vir, mas não. se não é vai porque ser o foi mesmo elemento embalsamado, físico, A pessoa não. pega, e as pessoas fazem cremação, joga no mar, assim, você já viu aquilo ali? Mas é um respeito com aquele indivíduo. Porque no nosso pensamento ocidental, quando uma pessoa morre, quando vira um defunto, inclusive isso é um pensamento bem fundamentado. Aquela pessoa, aquela coisa, né? Eles falam assim, vira uma coisa, deixa de ser um ser humano, deixa de ser uma pessoa. E no pensamento oriental, não. A pessoa morreu, virou defunto, mas ela continua sendo uma pessoa. Ela continua sendo alguém, né? Morreu, mas o eterno é Elohim dos vivos. Morreu, mas não está morto. Porque vai viver eternamente. Morreu, mas não deixou de ser alguém. Então você vai ver também coisas que vão fortalecer esse entendimento quando, por exemplo, jogam um defunto lá em cima dos ossos de Eliseu. A unção estava lá nos ossos dele. Pum, o cara ressuscitou. Que caiu em cima dos ossos do profeta. Então a gente tem toda uma característica, uma visão de pós-vida, tanto para a alma, para o espírito e inclusive para o corpo. Então por isso se guarda esse respeito. Então você vai ver que em Israel se faziam monumentos para o túmulo dos profetas. E hoje, como é que Hoje eu diria o seguinte, estando dentro da sua possibilidade, é possível você fazer, você tem que honrar os seus antepassados e honrar os seus mortos. Né? Então, o que significa isso? Isso é parte da nossa cultura. Então, você não vai cremar, porque cremar não pode. Né? Isso é um ato totalmente desrespeitoso para a gente. E você vai dar uma sepultura digna. Então você vai sepultar adequadamente, você vai preparar o corpo adequadamente. Então, no judaísmo, você tem todo um processo. Sim, tá. É uma coisa bem interessante. Né? Você vai vestir a pessoa com uma mortalha, ela não vai ser enterrada com qualquer roupa, ela vai vestir uma mortalha. O morto, ele toma banho antes de vestir a mortalha, então a pessoa é lavada. Né? Então, assim, tem todo um cuidado que é uma característica da nossa... E existem funerárias como? Existem. Inclusive cemitério judaico, você não pode enterrar um homicida, um suicida. Né? Um suicida você não pode enterrar lá. A pessoa se suicidou, ela não entra no mesmo cemitério que entra o povo de Israel. Ela vai para fora, que não pode, que não entrarão no reino. Né? Então a gente tem todo esse cuidado aí, porque temos esse entendimento. É claro que tem entendimentos que extrapolam, tá? E que se aí... for um suicídio por depressão, independente da causa, né? Você não há... A pessoa não vai entrar no reino? Ela está doente? Não. Eu vou ser mais ameno, dizer assim, o eterno é justo o juízo, mas algumas regras, como falar assim, se o cara é afeminado, mas ele é uma boa pessoa, mas ele tinha sentimentos. Não. Estou falando que a depressão, algumas pessoas podem cometer suicídio, não assim, por uma questão... Por motivo da doença, né? Não via outra solução. Só que lá em Gênesis mesmo, o Eterno fala assim... Que a gente não entendia o que é depressão. Essa semana eu estava lendo um artigo sobre depressão, e é uma questão muito bioquímica, cerebral, então algo assim. Mas o Eterno, a gente tem que crer na palavra do Eterno. Falta de a pessoa perde neurônio. É como se ela tivesse... É fisiológico, é doença. Embora ela... Eu passei por tenha depressão, o ato de você não vê horizonte, na verdade. Tudo bem, mas ó, o Eterno ele fala... Isso, mas o Eterno ele fala assim... Tomava medicação para dormir, para esquecer da situação. Tomava medicação 7 horas, 7 e 10. Mas o Eterno fala assim, cabe ao homem dominar-se. Então, a depressão, ela é uma inclinação ruim,
ela também é fisiológica, Mas ela é doença. Existe uma depressão, não estou falando dessa depressão, Sim. tristeza profunda, estou falando uma questão Orgânica. que ela extrapola a capacidade da pessoa se dominar. Ela não Mas escolhe. hoje tem supressores disso, né? Você tem como é uma questão orgânica, você tem uma gama de remédios que você pode tomar que vão suprimir esses déficits de substâncias que o organismo não tem, que leva a pessoa a uma... Não, eu sei. Não, estou falando assim, falando que existem É uma casos forma que de são- morte, Tem. né? Uma forma Mas de eu, suicídio, mas eu creio que... Aí é fé, tá? Eu creio que assim, por mais severa que seja a situação, a pessoa, ela tem... Eu diria assim, o Eterno não deixa que o frio venha maior do que a coberta. Então aquilo é lógico, que é uma porta de saída para a pessoa que naquelas condições é o caminho mais fácil para ela e é o caminho que te leva à morte. Então, às vezes, o que a gente tem que enfrentar nesse mundo é encarar de frente os problemas, né? Inclusive, esse é um problema que você tem que encarar de frente. A pessoa que tem depressão, ela tem que encarar de frente. Eu sou depressivo, eu tenho esse problema, então você tem que lutar. Então, o caminho mais fácil é a gente jogar a toalha. A gente jogar a toalha e falar assim, se é mais fácil morrer, eu vou morrer. Ou, da mesma forma, eu diria, se é mais fácil... Claro, não é uma comparação justa, tá? Mas se é mais fácil roubar, vou roubar. Se é mais fácil me prostituir, vou me prostituir. Então, nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que leva para a vida, né? Então, às vezes é um caminho difícil, a porta é estreita, né? Então eu diria o seguinte, que a porta larga dessa pessoa é morrer. A porta estreita é encarar de frente. Ah, mas você vai viver depressivo? Que seja, mas entra na vida. Mas entra na vida, né? Meus irmãos... São muitos assuntos. Isso é uma coisa que vai longe. Assim, eu queria trazer muita coisa aqui para vocês nesses comentários. Inclusive, eu tô aqui com um esboço aqui de 9 páginas. Que essa paraxá vai podem longe. ser disponibilizados? Pode. Aquilo que não conseguimos. A gente pode sim, com certeza, né? Vou resumir aqui, porque a gente já tem 50 minutos de vídeo aqui. Já deve ser... Que horas são agora? Ser meio-dia já? Olha aí pra mim, amor. Olha o relógio do seu braço. aí, ó. Já é 12h20, então assim, o nosso tempo foi. Então, vou só dar uma resumida aqui, porque eu estava trazendo aqui 4 princípios para o sucesso, né? Então, a gente tem que, quando a gente vai tomar decisões importantes, né, a gente deve avaliar as ações que a gente tem que tomar, né? E sempre garantir que o Eterno é quem vai dirigir a nossa vida. Então, o capítulo 24 de Gênesis, ele vai tratar desses assuntos e desses problemas. Como o irmão Zé estava comentando aqui, às vezes a gente tem barreiras para transpor e problemas para resolver. E como que a gente vai vencer, vai ter sucesso nessas coisas, né? Então, o princípio que eu ia discorrer aqui e não vai dar, o primeiro deles, é conhecendo e estudando a Torá, anos a fio. E o que a gente vê, por exemplo, na Paraxá falando sobre isso? Quando Abraão fala para o seu servo, Eliezer, vai lá e busca uma esposa para Isaac do meio da minha parentela. Por que isso? Porque ele era preconceituoso? Não, porque ele tinha conhecimento, ele sabia que o Eterno iria castigar as nações de Canaã, então ele estava ali no meio dos povos de Canaã e falou assim, não vou pegar a mulher dos povos de Canaã para o meu filho, porque o Eterno vai condenar Canaã. E isso não vai ser bom. Então, às vezes, você conhecer a Torá, você conhecer os planos do Eterno, a vontade do Eterno que o Eterno institui, às vezes é isso que vai tornar você uma pessoa safa. Você vai se safar de muita coisa no futuro, porque você conhece aquilo que o Eterno tem, aquilo que o Eterno pretende fazer. Tá bom? Outro ponto é você ter compromisso com a vontade de Deus na Torá. Aí, olhando para o capítulo 24, o que você vai encontrar ali? O servo de Abraão, Eliezer, falando assim, olha, vamos fazer o seguinte, Abraão, mas se eu chegar lá e ninguém me der uma mulher lá da sua parentela, aí eu estou livre, aí, ou então eu levo Isaac lá para sua parentela, como que a gente resolve isso? Então, o que Abraão faz? Abraão, ele se mantém firme na posição dele. Ele fala, não, de jeito nenhum você vai levar Isaac para lá, né? Então, ou seja, compromisso com a vontade do Eterno. A vontade do Eterno não era tirar Abraão de lá, então você não vai resolver as coisas quebrando seus compromissos, mantenha o seu compromisso, tá bom? E a outra parte, né?
O terceiro ponto que é você confiar no Eterno, né? Então, Abraão falou para Eliezer o seguinte, falou assim, vai tranquilo que o Eterno vai enviar o anjo na tua frente e o teu caminho vai prosperar. Então a gente tem que também andar tranquilo, vai tranquilo que o Eterno vai colocar o anjo à nossa frente e o seu caminho vai prosperar. Você vai conseguir resolver seus problemas, as barreiras você vai transpor, né? Então a confiança, ela é essencial. Você nunca vai manter um compromisso em obedecer e esperar no Eterno, né? Se você não confiar. E Abraão, ele confiou no Eterno, que o Eterno ia fornecer a situação, que o Eterno ia prover a esposa para Isaac, tá? E o quarto ponto, para a gente encerrar aqui, é orar por obter sabedoria. E isso lá no capítulo 24, você vai ver o servo, né, Eliezer, chegando ali naquele lugar. Ele ainda estava orando quando ela chegou, né? Ele não estava confiante de que... Ele pediu um sinal da de terra. que ele ia falou, conseguir. se acontecer dessa forma, né, Isso. eu saberei que será uma confirmação tua. E aconteceu assim como ele determinou. Ele, de repente, não estava se achando capaz de reconhecer ali em alguém, Isso. né? Era isso que De eu ia falar. reconhecer Eu a queria pessoa fazer um escolhida comentário pelo sobre isso Eterno. também, mas só que eu tinha esquecido. Eu estava anotando aqui, mas Isso. E aí, da vida de Eliezer, porque a gente vai ver, não hoje, né? Mas a gente podia extrair muita coisa da vida dele, porque naquela conversa que a gente lê ali na Torá, né? Dele chegando na casa, dele vendo o que Rivka estava fazendo ali, né? Ali tem valores profundos que a gente podia passar aqui 1h30 falando só disso e que ia ser muito bom. Mas eu vou encerrar aqui, meus irmãos, fazendo a leitura de Tiago, capítulo 1, versos 5 ao 7, que fala assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Eterno, e ele a dará, porque é generoso e dá com graciosidade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa de Adonai. Então, peçam sabedoria para o Eterno, tá? E, amados, que o Eterno os abençoe. Um ótimo final de Shabbat para todos. Eu vou desligar a câmera aqui. Um forte abraço. Shalom.